Bom dia, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, glórias ao Senhor por tudo. Como está a sua relação com Deus? Como é a dimensão, a profundidade, quais as características de sua relação com Deus? Nós vamos começar um outro salmo, o salmo de número 4. E nesse salmo, Davi começa dizendo assim: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Bom, eu creio que a primeira coisa que você vai observar é que Davi é um homem que constantemente precisa clamar por auxílio. Um homem de dores, um homem de lutas. Então, se você em algum momento pensa que as dores, as lutas, os sofrimentos, eles não fazem parte da vida do cristão, se você já ouviu isso, tire da cabeça. Veja, um grande homem, um dos maiores homens, inclusive o rei modelo para todos os demais, foi um homem de muitas lutas. As tribulações fazem parte da vida daqueles que seguem ao Senhor. Tanto que Paulo diz que todo aquele que quiser viver piedosamente sofrerá perseguições, angústias, sofrimentos. Mas eu quero destacar hoje não o sofrimento de Davi. Eu quero destacar a forma como ele fala. Observe que ele diz: ó Deus da minha justiça, tem misericórdia de mim. Ouve a minha oração. Observe que ele não diz nossa. Ele coloca na primeira pessoa do singular, de forma que a gente percebe nisso há uma relação entre ele e Deus. Percebe que é uma relação pessoal mesmo. Ele não apenas está clamando ao Deus de uma nação, ele não apenas está clamando para o Deus de um povo, ele não está apenas falando com o Deus que criou todas as coisas, ele está falando com o seu Deus. Ele está falando com alguém com o qual ele se relaciona. E essa é uma das grandes características de Davi. Davi realmente tinha um relacionamento com Deus. Davi realmente andava com Deus. E é esse o ponto que nós precisamos trabalhar. Como está a sua relação com Deus? É fato que nós fazemos parte de uma igreja visível e essa relação com o todo é fundamental, porque afinal, quando Jesus voltar, é exatamente junto com esses amados irmãos que nós estaremos. Todavia, nós temos uma relação que é pessoal também. Deus olha para nós como nós somos individualmente. Deus olha para nós como indivíduos também, como pessoas, e não apenas como um povo como um todo. Deus olha para nós como pessoas. Você tem características peculiares, eu tenho características peculiares. Será que Deus se importa? Será que Deus presta atenção? Ah, sim. Se nós lermos o Salmo 139, como nós até já citamos em outro momento, nós veremos Davi falando de uma relação muito pessoal com Deus. Essa relação em que ele diz que, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos. Veja que Davi diz que Deus conhecia a sua vida. Não apenas a vida de Davi como mais um dentro de um grande povo, de uma multidão. Não, não. A vida de Davi como ele é, uma pessoa diante de Deus, criado por Deus, formado pelo Senhor. Alguém que é, para Deus, singular, porque Deus o fez singular, como você é. E ele tinha uma relação singular com Deus. Uma relação que realmente era uma relação de pessoalidade. Nossa relação com Deus não pode ser impessoal. Não basta ir à igreja no domingo, aí adora junto com todo mundo, diz tudo o que todo mundo diz, volta para casa e diz: eu já fiz a minha parte, eu já adorei a Deus. Deus não quer apenas que a nossa relação com Ele seja ritualística. Deus quer que nossa relação com Ele seja pessoal. E nós temos exemplo disso na própria Bíblia. Lá em Gênesis, capítulo de número 5, versículo de número 22, diz assim: Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si.
de tantos personagens, um deles se destacou numa caminhada intensa com Deus. E observe que Deus o tratou de uma forma singular também. Tanto que foi o único que Deus o tomou para si. Deus não tomou para si todos eles. Ele não significa que Deus não tenha amado os outros. Significa que Deus, ele quis tomar para si um homem que andou de uma forma singular e especial com ele. De forma que a gente vê que há uma relação pessoal e que Deus quer que tenhamos essa relação pessoal. Qual é a profundidade de sua relação com Deus? Da sua pessoalidade. Como você trata Deus? Como um Deus de toda a terra? Maravilha, Ele é. Como um Deus soberano? Maravilha, Ele é. Como um Deus criador? Maravilha, Ele é. Mas com Deus que também se relaciona comigo, com você. Porque Ele também é o Deus pessoal. É o Deus que quer que nós o amemos. Tanto que o mandamento é para que nós o amemos de todo o nosso coração. O meu coração, o seu coração. É para que nós o amemos de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Algo tem a ver comigo, com quem eu sou. Assim como Deus, como nós vemos nos Salmos de Davi, responde às orações pessoais. Responde-me quando clamo, quando eu clamo. Ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Observe que assim como Deus quer que nós o tratemos de forma pessoal, Ele nos trata de modo tão pessoal que Deus nos atende às orações, socorre-nos em nossas necessidades, não como mais um no meio da multidão. E isso deve encorajar você a dizer, eu vou colocar tudo diante de Deus, porque Deus sabe quem eu sou, e o que eu sou tem uma importância. Ele sabe minhas necessidades íntimas, minhas necessidades do coração e da mente, minhas necessidades físicas. Deus sabe como é que eu estou, como é que eu passo, aquilo que acontece ao meu redor, mas aquilo que acontece no mais profundo do meu ser. Porque a minha relação com Ele não é uma relação mecânica, e nem uma relação genérica, é uma relação pessoal. E isso que encoraja o servo de Deus a contar-lhe o mais profundo do seu ser. Porque Deus é aquele que se relaciona pessoalmente com o seu povo. Então, começa seu dia orando, colocando diante de Deus a sua vida como um ser pessoal, para que você ame a Deus e sinta o amor de Deus por sua vida nessa relação íntima e pessoal com você. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo. Obrigado por tua graça, misericórdia e amor. Obrigado por teu perdão. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado porque a nossa relação é pessoal contigo. Obrigado porque o Senhor nos trata, Senhor, como seres pessoais e nos ama e cuida de nós, Senhor, como seres pessoais. Ajude-nos a ter essa relação contigo, Senhor, e assim dedicar a vida ao Senhor todos os dias. Receba nossa gratidão e abençoe este dia. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.